Olá, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify, para você que gosta de vendas, que gosta de marketing, que gosta do agronegócio raiz, aquele feijão com arroz bem feito que traz resultado. Vem comigo, vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos dar sequência, né, a umas conversas que eu estou tendo com vocês sobre treinamento de vendas. Então, em cada conversa dessa, eu tenho falado sobre uma fase, né? A gente falou sobre a fase, né, inicial, que é a fase da procura. Se você procurar aqui nos meus podcasts, você vai achar uma fase falando sobre a fase do treinamento de vendas da procura. Você vai achar uma outra fase chamando da pré-abordagem ou planejamento. Você vai achar uma outra fase falando, né, basicamente da abordagem, como é que eu abordo o cliente, como é que eu chego nele. Depois você vai para a fase da apresentação, que é uma fase que você vai fazer muita pergunta, muita pergunta. Falamos sobre os tipos de pergunta em outro podcast, pergunta aberta, fechada, benefício. Falamos sobre as respostas que esses clientes nos dão, como é que nós vamos agir com isso. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, né? Nós vamos falar sobre o visual. O que que é o visual, moçada? O visual, o visu, não é a forma com que você se veste, cara, né? Mas sim é tudo aquilo que você utiliza na hora da apresentação que vai prender a atenção do cliente. Então, se você lembrar de uma das nossas conversas que nós falamos das motivações de compras do cliente, e que 80% dos clientes eles compram de nós, principalmente por três motivos diferentes, que é o comprador de preço, aquele carniceiro, obter lucro, que é aquele outro cara que a gente chama e fala que ele é o evita perdas, aquele que gosta muito de dinheiro, mas não quer ter prejuízo. Esse valoriza você, valoriza assistência técnica, ao passo que o outro não valoriza nada de você, nem de assistência, nem te quer lá, só quer preço o mais barato possível. A gente falou também de um outro perfil que é o evitador, que é aquele cara que paga para não se incomodar, que ele te valoriza e ele acha que com você na propriedade está tudo tranquilo, está sob controle. Bom, se o visual é tudo aquilo que eu utilizo na hora da apresentação que vai prender a atenção do cliente, o que que ele tem que fechar? Ele tem que fechar com a motivação de compra do cliente. Então, se você analisar, há muitos anos atrás, aí a gente só vai pegar nessa conversa aqui os mais envelhecidos, não os velhos, né, mas os envelhecidos, que isso quer dizer que a gente saía para o campo e a gente levava a pasta preta, meu amigo. Porra, que diabo é isso, esgoda, da pasta preta? A pasta preta era uma pasta comum, simples, preta, logicamente, cheia de plásticos dentro, onde você colocava em cada plástico daquele um folder, um benefício, um resultado da Embrapa, um resultado que você teve de agricultores que você fez ensaios, fotos, né? E essa pasta preta, ela servia para você estar na frente do cliente e vender seus benefícios de acordo com a necessidade dele. Hoje a pasta preta, basicamente, ela sumiu, né? Então você às vezes vê o cara vendendo muda de árvore na frente do Banco do Brasil com uma pasta dessa folheando para você e mostrando a foto das árvores e das mudas que ele quer vender para você, e mesmo dos frutos. Ele está fazendo uso de um visual para prender a sua atenção. Hoje, a nossa pasta preta ela mudou. Ela virou o quê? Virou esse celular aqui, ela virou um tablet, né? Ela virou qualquer folha de papel em branco que você faça um rascunho, né? E nesse rascunho você mostra para o cara que talvez ele esteja ganhando dinheiro, né? Na célula do Excel lá embaixo quanto vai sobrar quando você estiver na frente de um cara comprador de preço, né? A pasta preta pode ser, ou melhor, né, o tablet, o vídeo, né, o rascunho, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, qualquer coisa que você apresente, né, para esse cliente e que venha fechar com a motivação de compra, com a necessidade dele e que ele possa ter interesse. Então, não adianta você pegar e mostrar para um agricultor comprador de preço, né, quais são aí os, por exemplo, os 10 maiores agricultores aqui da minha região que estão usando o meu produto.
Pô, o cara vai falar pra você assim, puta merda, não tem os 10 caras que mais ganham dinheiro aqui, cara? O que que eu quero ver esses caras aí? Então você está dando o benefício errado, o visual errado. O visual tem sinônimo de benefício para a motivação errada. Vai apanhar. Põe uma coisa na cabeça: sempre que você estiver apanhando numa entrevista de vendas, você não está mostrando para essa pessoa ou levando ela um visual, né, ou falando sobre a necessidade dela, ou atendendo a necessidade. Aí você vai apanhar, tua conversa fica chata. E aí, moçada, é muito triste falar isso aí, né? Mas já falei isso várias vezes. Eu acho que hoje o consultor de campo está estudando muito pouco, né? Muito pouco mesmo. E muitos deles vão para o campo sem nada na mão, cara. O cara só leva o celularzinho e dentro do celular ainda, para completar, não tem nada. Não tem um vídeo, não tem um áudio, não tem uma foto, né? Então eu hoje, se eu estivesse trabalhando no campo, certamente eu estaria trabalhando aí, né, com um tablet, né? Porque para mim o tablet cabe tudo lá dentro, né? Dentro do tablet cabe o quê, por exemplo, né? Cabe uma foto, cabe um vídeo. Cabe o manual de identificação de ervas daninhas, cabe o compêndio, cabe a recomendação da Embrapa, cabe folder, cabe o que você quiser lá dentro para você mostrar, né? Então, quando você vai para o campo, antigamente nós falávamos o seguinte: quais são as provas que você tem que isso que você está falando é verdade? Né? São as ditas provas. Então, as provas são os visuais. Então, quem é o melhor vendedor que eu conheço? É simples de responder. É o cara que tem mais benefício dentro da pasta para atender a necessidade do seu cliente. É o cara que tem mais visual para poder mostrar. Eu fiz uma cirurgia bariátrica e quando eu fiz essa cirurgia, o médico falou para mim assim, né? Doutor Wilson, né, lá em Curitiba, ele disse assim: eu faço essa cirurgia há mais de 20 anos. Isso já é um benefício, né? Eu comecei fazendo essa cirurgia, abrindo as pessoas com bisturi e tal, aquela história, né? E hoje eu faço ela somente por vídeo. Me tornei um especialista nisso. Mais um visual. Ele disse durante a pré-eleção dele para mais de 30 pessoas que estavam dentro da sala, né, que ele de manhã ele faz consultas e à tarde ele opera. Ele só faz isso, não faz mais nada. Ele é um especialista, ponto. Mais um benefício. E o que para mim foi matador para decidir fazer por ele. Ele disse assim: eu, né, além de fazer isso há 20 anos, eu gosto do que eu faço. Só faço isso e eu sou muito bom no que eu faço. Ponto. Pronto. Defini a pessoa que eu ia fazer a minha cirurgia e graças a Deus foi um sucesso. Por quê? Porque ele demonstrou benefícios. Ele demonstrou visuais numa forma de oratória e me passou confiança, que é onde eu fui. Então hoje você precisa passar confiança, né, para o seu cliente, no nosso caso, para o agricultor, né, na maioria das vezes é ele o nosso cliente, às vezes são compradores de revendas ou cooperativas, mas na maioria das vezes e deveria ser o cliente final, que é o agricultor, passar a confiança que você atende a necessidade dele, meu amigo, que você sabe o que você está falando e você mostrar as provas do porquê, né? Tá aqui um folder de resultado, tá aqui a média de produtividade, tá aqui o porquê das coisas. Agora, pô, você vai para o campo sem nada na mão, meu amigo, sem nenhum visual, sem nenhum benefício, você sabe o que vai acontecer? Você vai acabar parando na frente dele dizendo que tem uma campanha, que tem uma condição comercial agressiva, né? Pelo amor de Deus, moçada, tem 200 pessoas querendo vender uma campanha, né? Você não necessariamente vai encontrar clientes que estejam interessados em comprar uma campanha. Você tem que sentar na frente dele e entender o que que ele quer e fazer o seu visual, o seu benefício casar com a necessidade. Por quê? Porque alguém compra alguma coisa por algum motivo, né? Isso não vai mudar nunca. Vão passar milhões de anos e alguém vai estar comprando alguma coisa por algum motivo. O que pode acontecer, né, é que esse motivo mude. Isso aí, sem dúvida nenhuma, pode acontecer. E você tem que estar ligado,
né, para poder atender essa necessidade, para atender e estar, né, de acordo com a evolução do mercado, né? E quando que você vai fechar o negócio? Quando você tiver um benefício que feche com a necessidade dele. Pô, parece tão simples, né? Alguém compra alguma coisa por algum motivo. Descubra esse motivo, faça muitas perguntas para esse cara e atenda a necessidade dele. Prove o que você está falando, mostre para ele um visual, um benefício, para depois sim você ir para o fechamento, que é a última fase. Então, moçada, tudo isso vem de encontro àquilo que eu falo direto, né? Eu sou um cara mais simples que painel de Jeep, né? Sou um cara raiz mesmo, né? Tô aí há 40 anos no mercado, para fazer as coisas acontecerem, né? Para fazer com que a meta seja feita, meu amigo, porque sem resultado nós não vamos a lugar nenhum. Então, fez a meta? Fez, você está tranquilo. Esse ano eu tô vendo muita gente preocupada, né? Porque não fez a meta. Um ano difícil. Mas ainda temos aí 60 dias pela frente para a gente correr atrás desse número aí. Vamos lá, moçada. Vamos correr atrás. Vamos achar o cliente certo. Vamos fazer pergunta para ele. Vamos entender a necessidade dele e vão fazer o nosso benefício, o quanto que eu estudei, saca de dentro da sua pasta preta, que hoje é um tablet, um celular, é um folder, um vídeo, um áudio, e mostre para ele que você é capaz de atender a necessidade dele, gerando uma confiança muito maior para que ele seja o seu consultor de vendas, que ele não te enxergue como vendedor e sim como consultor, não como um vendedor simples. Um vendedor profissional é aquele que tem mais benefícios dentro da pasta. Vai lá no Albert Einstein, né? É o médico mais caro que tem no Brasil, o sírio-libanês? É, mas é o cara que tem mais benefícios dentro da pasta. Normalmente é o cara que resolve. Vem comigo! Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio. Deixe seu joinha aí, curta aí esse bate-papo que a gente fez, te inscreva no canal do YouTube, no canal do Spotify. Por quê? Porque o agronegócio, moçada, é o nosso negócio. E o agro não para. Até o próximo conteúdo, onde estaremos falando sobre o fechamento de vendas. Como é que eu chamo o cara no pedido? Vem comigo!